Gabriel, por exemplo, o contrato dele com o Flamengo termina em dezembro, né? Dezembro. O Cruzeiro é um desses... E aí, turma, como é que vocês estão? Deixa sua curtida no vídeo, deixa o seu gostei, é de graça, vocês me ajudam pra caramba. Bora acompanhar a partir de agora Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, deu entrevista lá pro pessoal do Charla Podcast, inclusive a entrevista completa tá aqui no link dos cards, só vocês conferirem. Falaram de Matheus Pereira, Cássio, Dudu e muito mais. Inclusive, talvez eu aproveite mais alguns trechos da entrevista em vídeo futuro. Mas o assunto desse vídeo de agora é o seguinte. Gabigol, Cruzeiro procurou ou não? Vai procurar no final de 2024. Vai lembrar que ele tem contrato só até dezembro desse ano. Ou seja, o Cruzeiro, se quiser hoje assinar um pré-contrato com o Gabigol, pode assinar. Então, vamos ver todos os assuntos. Tudo que foi falado lá pelo Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, em relação ao Gabigol. A partir de agora, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá um bônus de boas-vindas de até R$600, além de aposta grátis no final de semana e várias super cotações. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Nesse nível de contratações, como a gente é do Rio, surgiu um nome lá. Até né? Como... é o plano B pro Dudu. Isso. O dinheiro que já explicou aqui que o dinheiro foi para 2 volantes ali, mas... O Wallace o Dudu não veio, então o Matos já irá... Gabigol. Rolou isso aí ou não? Não rolou. Não rolou? Não rolou. Em momento nem como desejo do Pedrinho. Não, porque assim, hoje, e aí até aproveitando a pergunta, falando um paralelozinho assim das associações para SAF, que eu acho que é interessante também. Bom. Para mim, qual a diferença entre associação e SAF? Tempo e risco. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um presidente e você tem 2, 3 anos ali de gestão... Sem ganhar. Você quer fazer alguma coisa legal, vamos colocar assim, que marque o seu nome na história. O cara tá ali por quê? Ele não ganha nada. Ele tá ali, ele quer marcar. Ele não quer andar no clube lá que ele ama e todo mundo falando, cara, que horrível esse cara, né? Ele quer marcar. Lógico. E o marcar no futebol é ganhar título. Então você tem aqueles 2, 3 anos. Paulo Nobre, quando ele foi em mim, ele falou comigo, ó, eu quero fazer o Palmeiras top de novo, e se possível, dá pra ganhar um brasileiro em 2 anos. Falei, mas nós vamos ter que ser avassalador, e ganhamos. Então, assim, esse é o problema do teu. O Pedro Lourenço, por exemplo, pode planejar isso aqui por 5 anos, 10 anos, sabe? Entendendo que tem pressão pra ganhar e tal, mas ele pode fazer o plano dele. Planejamento... E risco. Quando você tem pouco tempo, seu risco é maior. Se você... tem mais 1, 2 anos e quer tentar, eu vou arriscar, vou contratar esse jogador mesmo nesse momento com a dificuldade financeira, porque eu acho que com esse jogador talvez a gente tenha mais chance de vencer. Quando você tá numa SAF, você não precisa correr esse risco. Você corre o risco, mas menor. Porque é sempre risco. Você mexe com o ser humano. Lógico. Quem é o melhor jogador do mundo hoje? Falam aí. Hoje Mbappé, sei lá. O meu é o Vinícius Vini Júnior. Alguém tem certeza absoluta que vai dar certo Real Madrid? Não. Não tem. Exatamente. Então, assim, é risco. Um caminhão de dinheiro que pode, não dá nada. Então, assim, o que acontece? Então, tempo e risco é o negócio. Quando nós estávamos lá fazendo o nosso plano desse ano, da chegada, daquilo que a gente imaginava de subida, a gente definiu algumas metas. E a gente sabe que muitas vezes, para não falar todas, a gente tem que bater lá no supermercado BH, lá no Pedrinho, não no supermercado BH. O supermercado BH não tem nada a ver com o Cruzeiro. Com o Pedro Lourenço, na sua família, para botar recursos para fazer uma aquisição de um jogador. Para pagamento da folha em dia. Claro que o Cruzeiro tem as suas receitas, mas o Cruzeiro, junto do Cruzeiro, a gente nunca pode esquecer, tem uma dívida lá de centenas de milhões de reais que precisam ser pagas. E hoje o Pedrinho, durante os próximos 8 anos, é o aval, vamos chamar assim, e o responsável depois. Então, assim, a SAF vai assumir isso aí. Então, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, quando você define e traça aquele plano, você tem que cumprir aquele plano. Então a gente já tinha cumprido o plano de esses são os atletas que nós vamos investir, pensando no agora e no futuro. O Cruzeiro, para mim, fez 5 contratações por agora. Cássio, Wallace, Matheus Henrique, Lautaro e Caio Jorge. E 2 já projetando o nosso... Lautaro joga muito. Já projetando o nosso futuro.
o Jonathan Jesus, que é um zagueiro de 19 anos que veio do Ceará, e o Peralta, que é um menino da seleção paraguaia que tem 21 anos que veio com contrato, todos dois com contrato de 5 anos, pro nosso futuro. A oportunidade que apareceu, pegamos. Ok? Já planejando o futuro do Cruzeiro. Então, é o início de uma reconstrução, né? Planejando os próximos 3, 4, 5 anos. Sim. É o planejamento de 4, 5 anos que o Pedrinho falou, né? Sim. Ele falou. Nesses 5, Cássio titular absoluto, o Wallace também, Matheus Henrique também e Lautaro também. E o Caio, não é surpresa para nós, que ele precisa de uma adaptação um pouco mais longa do que os outros. O Caio foi muito jovem para Juventus, para jogar com o Cristiano Ronaldo. E o que aconteceu? Teve uma lesão gravíssima, que nas últimas 2 temporadas ele não teve sequência, em decorrência dessa lesão. E aí você fala assim comigo, tá, mas você vai fazer um investimento no jogador que não jogou. Tá, que não jogou muito nas últimas. Sim, porque a única maneira que o Cruzeiro ou um time brasileiro tem de buscar um jogador de 22 A anos idade dele, né? é dessa maneira. Dessa maneira, Mas se ele tá bem lá, amigo, esquece. Esquece. Com 22 anos, não é um jogador de 28, 22 Exatamente. anos. É. E a gente busca ele que tem um potencial enorme, tem certeza absoluta que vai... A personalidade dele agora, ele sai de um jogo muito criticado, 3 dias depois é o melhor em campo. Então é uma personalidade muito forte, tem certeza. Eu só estou pontuando isso aqui. E aí, vem o nosso plano. O plano era esse. Fizemos. Acabou. É isso. Tem um imponderável? Sim. Tem. Alguma coisa que aconteça, ou uma oportunidade de mercado? Sim. Só que tudo que aconteceu ou apareceu, a gente entendeu que não ia agregar um valor considerável para nós nesse momento. Por isso que a gente Não deu outro salto. O Gabriel, por exemplo, para nós, ou para qualquer outro, seria uma coisa para o ano que vem. Então, assim, é óbvio que você tem que trabalhar isso agora. Mas a gente sabe que trabalhar um Gabriel agora, que joga no Flamengo, Cruzeiro, é uma exposição muito grande. Para que entrar nisso nesse momento? Não tô falando que um dia não possa vir, não é isso. Fica na calada, viu, Matos? Tô assinando. Mas nesse momento, não tô falando que um dia não possa vir, não é isso. Sim. Mas nesse momento, a gente precisava dar paz aqui dentro. Por nossos atletas que a gente confia. Acredito que o Cruzeiro tem um ótimo elenco. Tem coisa a ser melhorada? Sim, como qualquer equipe do mundo. O Real Madrid ganhou a Champions League, mesmo assim ainda contratou no ano. Então toda equipe precisa de um ano para outra fazer alguma coisa e o Cruzeiro fará. Sim. Mas agora a gente estipulou uma meta. Junto da meta, nós estamos pagando uma dívida. Mês passado o Cruzeiro teve que aportar 25 milhões de reais para a RJ. Então, assim, são 25 milhões de reais que talvez eu contratasse outro jogador. Claro. Sim, é um valor. Ou botaria isso numa folha, dividir por 12, vai dar quase 2 milhões e pouco por mês, a mais numa folha. A gente tem que pagar a dívida. Então a gente tem que andar com as duas coisas juntas. O Cruzeiro, quando fizer essa quitação, e uma hora vai fazer dessa dívida, tomara que rapidamente, ou num prazo de médio a longo prazo, enfim, de 5, 10 anos, enfim, o Cruzeiro vai começar a sobrar um recurso para colocar mais. Essa que é a conta. Só que a gente precisa subir o nível do Cruzeiro ao mesmo tempo. Tá vendo como é que é complexo de coisa? Então a gente subiu o nível, a gente está organizado, a gente está pagando, a gente conseguiu, junto das contratações, liberar uma leva de jogadores que a gente respeita todos, mas que não iriam continuar. Então a gente fez uma economia, a gente Neres, Machado e companhia, essa turma. abriu uma brecha na folha. A gente quase manteve a mesma folha com a chegada de jogadores. Claro, agora um pouquinho maior, mas quase manteve. Ou seja, a gente tudo que a gente traçou de plano de organização de gestão, ela foi cumprida. E se tem uma equipe no Brasil que a torcida sofreu na pele o que com a má gestão faz, é a torcida. Cruzeiro, Com certeza. Então, Agora, nunca mais a gente pode ter isso. O Gabriel, por exemplo, o contrato dele com o Flamengo termina em dezembro, né? Dezembro. O Cruzeiro é um desses times hoje que possa entrar nessa... Não procuraram? Não procuramos, mas se a gente vai, futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vamos aguardar para ver o que vai ser. Mas nesse momento, a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente tem.
Qual vai ser o planejamento do Pro ano que vem, então. Aí nós vamos analisar. Depende de como acaba o ano, né? Mas a ideia é outro salto pro ano que vem? Sim, todo ano a gente dá uma subida. Nada avassaladora. Nós temos que lembrar. O objetivo é voltar para uma competição internacional, né? Exatamente. Internacional nós estamos jogando a Sul-Americana. Sul-Americana. Vai voltar pra Libertadores. Mas lembrar, e aí vem aquela ânsia, né? A gente pensa assim no Flamengo. O Flamengo tá com um orçamento com mais de 1 bilhão. São 11 anos de trabalho, né? Exatamente. Desde 2019. Bem, até antes. 13 começou. Mas 2019 foi o ponto ali que o Flamengo começou a cacifar grandes times. O Palmeiras, tô falando de 2015. Isso, então. Lá atrás. Até né? Então, assim. Processo. O Botafogo, tá todo mundo aí, né? Mas o Botafogo tá na sua 4ª reformulação de investimento pesado. Vamos lembrar que há 3 anos, com o Texel tá lá, o Botafogo comprou o Patrick do Palmeiras. 10 milhas de euro, né? Então, junto dele, vários outros. Tietê, enfim, vários outros. A primeira leva ali tinha até Lucas Piazon, tinha o Cuesta. Tá no Bahia. Enfim, ele vem investindo e aí vai filtrando e vai investindo mais, e vai filtrando e vai investindo mais. Ano a ano. O Cruzeiro também vai fazer isso, como outras equipes. O Bahia vai fazer. Bahia fez investimentos enormes. É muito comum a gente ver assim, o Cruzeiro investiu 200 milhões, não sei o quê. Amigo, se você for pegar o time do Flamengo, foi mais de 1 bilhão ali, ó. Se você pegar o time do Botafogo, deve estar batendo 800 milhões ali. Se você pegar o time do Palmeiras, por aí. Se você pegar o Bahia, já gastou uns 400, 500 milhões ali em jogador. Não tô falando desse ano, tô falando de 2 anos pra cá. Então, assim, esse ano a gente teve que fazer essa aposta. Acelerar. Pra acelerar, pra mudar o patamar. Pra mudar o objetivo. O objetivo do Cruzeiro hoje é tentar uma Libertadores. Se vier um título, beleza? Há 3 meses atrás, talvez era não sofrer no ano. Sim. Era esse pensamento. Você não vai falar demais, né? Pra não dar bom dia a cavalo, né? Se falar demais, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Dudu, né? Eu não tô gravando que tem conversas rolando entre Cruzeiro e Gabigol, até porque o Gabigol vai ter que voltar a jogar pelo Flamengo, né? Porque o atacante principal desse, o Pedro, machucou pela seleção aí, vai ficar fora do ano total aí pelo Flamengo. O Gabigol, na teoria, teria chances aí, pelo menos até o final do ano, né? Depois, só Deus sabe. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam do atacante estilo Gabigol no Cruzeiro. Tá fazendo falta até porque o Dineno infelizmente machucou e vai ficar assim como o Pedro fora desta temporada. Vai depender o Cruzeiro nessa temporada, nesse fim de temporada de Caio Jorge. Será que ele aguenta? Deixa aqui embaixo também nos comentários. Curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Fui. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube.